Olá, seja bem-vindo ao Folha do Oeste Entrevista. E no programa de hoje a gente recebe o Andréas Valar, que é do capítulo Raízes da Fronteira, do capítulo Demolei, né? Isso. E vai falar pra gente sobre a tradicional feijoada dos Demoleis que acontece nesse final de semana. Tudo bom, Andréas? Tudo bem, tudo certo. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia da feijoada, quanto tempo que existe, um pouquinho da história dela. Isso, então o capítulo Raízes da Fronteira aqui, um capítulo Demolei, ele surgiu por volta de 1988, e foi instalado em 95. Então, para que a gente consiga justamente continuar com os nossos trabalhos aqui em São Miguel do Oeste, que há quase 27 anos a gente está aqui presente, sempre fazendo atividades filantrópicas. O que seria uma atividade filantrópica para a gente poder dar um contexto? São atividades voltadas mais para a humanidade em si, mais para pessoas. Então a gente faz... a gente doa cesta básica, alguns anos atrás a gente reformou alguns exemplos só, né? A gente reformou uma sala de aula ali no Colégio Alberico, a gente transformou em uma biblioteca, uma sala que não estava sendo usada, transformamos em uma biblioteca. A gente tem também um outro exemplo, ali no Hospital Regional, a gente que reformou, ali onde tem as flores, assim, né? O jardim a gente deu uma reformada. Alguns dos exemplos que a gente faz. Então, a feijoada Demolei, ela serve justamente para a gente conseguir arrecadar fundos. A feijoada Demolei existe há mais ou menos uns 10 anos, todos os anos aí fazendo. Só na pandemia que a gente deu uma parada por conta justamente da pandemia. E seria justamente para arrecadar fundos para a gente conseguir continuar nossos trabalhos. São trabalhos que ajudam a melhorar a vida de pessoas carentes, né? E para isso precisa de recurso, né? Porque o trabalho de vocês é voluntário, mas requer investimentos. Isso. Então, por isso a importância também de você apoiar e participar dessa feijoada. Ela acontece neste sábado, né? Isso. Na Igreja Matriz. Conta um pouquinho mais da programação dela. Isso, vai acontecer na Igreja Matriz, ali no centro. A gente vai estar ali oferecendo o nosso almoço das 11h30 até mais ou menos 1h15 ali. A gente vai ter 2 modelos de tipos de ingresso. A gente tem os para comer lá, que é o adulto e o infantil. O adulto ele tá saindo por R$35. Então a gente tem o buffet lá na hora, também o infantil para a gente comer lá na hora, que é R$20. A gente tem aqui um pouco do cardápio do almoço no dia. Vai ter a feijoada, obviamente. Batata doce, couve, arroz, daí o feijão tropeiro, uma farofa muito boa, que é feita com um tipo especial, muito boa. A gente vai ter salada, laranja, o pão, uma cuca, salada e ainda o sagu como sobremesa. A gente tem o de retirada também, que é o família, o ingresso família, que a gente colocou o nome família justamente porque ele serve umas 2, 3 pessoas. Então é o ingresso que a família que quiser, alguém da família vai lá buscar na parte onde tem, ali do salão, né, que tem as churrasqueiras, e vem com um baldinho com mais ou menos 1,5 kg de feijão. Ainda mais uma marmita que vem arroz, batata doce, couve, farofa e laranja. E o recipiente vocês fornecem, né? Isso, sim. Tudo a gente é fornecido por vocês. Mas a recomendação é que você compre antecipado, ainda dá tempo, né? Porque no dia pode ser que estejam esgotados os ingressos e não possa mais aceitar no dia. Isso. O ingresso a pessoa pode adquirir com os membros do capítulo Raízes da Fronteira, ou ali na Gerbran também, que é um dos pontos de venda que a gente tem. Tá. E como é que tá a programação, a preparação? Tá tudo pronto? Nós estamos aí alguns dias antes, né? Um dia antes. Como é que tá a preparação da feijoada? A preparação ela começa mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses antes. Então a gente tem uma programação já feita muito tempo antes, né? Para justamente dar um conforto maior para quem tá fazendo, para quem tá trabalhando ali no dia, e também para as pessoas que vão ali comer, para justamente as pessoas terem uma paz maior ali no dia para comer tranquilo. Andréas, e conta pra gente algumas outras ações do capítulo aí pra gente finalizar. Bom, no capítulo Raízes da Fronteira, a gente fez uma filantropia reformando uma cozinha em uma comunidade, uma cozinha comunitária que já estava bem caindo aos pedaços, por assim dizer. A gente foi lá e reformou quase que completamente para a comunidade poder usar. A gente tem também a nossa campanha do agasalho, que ela está em andamento, ela vai até final de julho, que é justamente para a gente poder doar alguns agasalhos, roupas de frio, para que as pessoas mais carentes não passem por uma dificuldade. Legal. E onde é que tem os pontos de entrega, se alguém quiser fazer a contribuição? A gente tem ali na Gerbran alguns pontos de entrega. A gente vai colocar ali no Atacado Valar também, ali para cima, e seria mais ou menos isso. E os Demoleis, eles se reúnem também entre si, tem valores muito importantes, né, que vocês cultuam,
que eu acho que é um movimento que transforma os adolescentes em bons cidadãos, né? Quando crescem e também no decorrer da sua idade. Se algum jovem estiver assistindo a gente e quiser participar do Grupo Demolei, como é que faz? Bom, a gente tem um jeito diferente de fazer isso, então nós próprios escolhemos quem são os integrantes do nosso capítulo, então, infelizmente, é só por convite. Então, a gente faz uma espécie de triagem, por assim dizer, entre nós mesmos e nós decidimos quem vai poder participar. O que determina é o comportamento do dia a dia das pessoas, né? Nós fazemos essa indicação de um menino, que a Ordem Demolei, ela só é para homens, de 12 a 21 anos, e a gente faz mais ou menos assim, a gente vê se a pessoa tem as 7 virtudes básicas da nossa ordem. Então a Ordem Demolei, ela é baseada em 7 virtudes cardeais, que é o amor filial, a reverência para as coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e também o patriotismo. Então o menino ele tem que ter já inato com ele, pode ser vindo de família, pode ser dele próprio, para a gente conseguir desenvolver justamente essas 7 virtudes dentro dele com o decorrer do tempo dele no capítulo. Legal, são valores importantes para a construção de um ser humano mais justo e perfeito, mais fraterno. E conte conosco aí, Andrés, no apoio ao capítulo, né, nas ações que vocês têm praticado, também além da feijoada, e vamos continuar trabalhando, fazer um mundo melhor, né? Com certeza. Obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Assine o Jornal Fora do Oeste e receba ele no seu endereço todo final de semana.